Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, porque a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, ela não é de particular interpretação, Nós devemos examinar a Bíblia e pedir a Deus as revelações do Espírito Santo, para fazer nós sabermos as suas obras, Então nós vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, glória a Jesus, glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos ler do verso 15, aleluia Jesus, que diz assim, olha, glória a Deus, glória a Jesus. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para que receba herança entre os que são santificados pela fé em mim, quer dizer, em Jesus, Aleluia, oh glória a Deus, para receber herança entre os santificados pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, quero dizer para vocês que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. O que nós devemos fazer, é examinar as Escrituras Sagradas. Jesus, ele disse assim, olha, examinai a Escritura, cuidai nelas, para que nelas tenha a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E Jesus diz, todos que querem fazer a vontade do meu Pai que está no céu, ele diz, pela mesma doutrina conhecerá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é uma doutrina, é um ensinamento. Jesus, esse evangelho do reino será pregoado em todo o mundo, então depois virá o fim. Então nós vemos aqui um homem, o qual perseguia a igreja do Senhor, meus irmãos? Ele perseguia, e assolava as igrejas. Mas um certo dia, esse homem se deparou com Jesus, Ele saiu numa perseguição, Jesus cercou ele no caminho, E ele caiu por terra. E ele disse, quem é, Senhor? Quando ele viu aquela grande luz, quem é, Senhor? Jesus falou para ele, se revelou para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Levanta-te e põe-te de pé, porque agora eu vou te enviar você. Aleluia, Jesus. Vou fazer de você testemunha, fazer de você ministro da minha palavra, Porque agora eu vou enviar você, Para você agora vai abrir os olhos dos gentios, aqui eu vou te enviar agora, para ele se converter das trevas, Para ele se converter do poder de Satanás a Deus. Eu vou te enviar a eles, você vai ser minha testemunha, E você vai pregar para eles, E eles vão aceitar a palavra, vão sim. Quando você pregar, os olhos deles vão se abrir. Aleluia, oh glória a Deus, glória a Jesus.
glorificado o nome santo do Senhor, glória a Deus, para lhe abrir os olhos e das trevas, ou converter a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Receber herança entre os que são santificados pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, quando ele recebe, viu, ali o chamado do Senhor, ele recebe o chamado do Senhor, e o Senhor coloca ele para ser uma das suas testemunhas. Ele sai agora para evangelizar e para pregar, né? E nós vemos, né, pelas cartas que Paulo ensinava, Paulo pregava, né? E quando ele pregava, ele sempre, nas suas cartas, ele dizia, né, que o evangelho que ele pregava não era segundo o homem, porque ele não aprendeu de homem algum, ele aprendeu pela uma revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E assim passou a ensinar aos outros, viu, meus irmãos? Então, nós estamos vivendo uns dias difíceis, uns dias trabalhosos, né? O qual o Senhor Jesus, né, tem nos chamado, né, para nós sermos também uma das suas testemunhas, né? Porque nós somos chamados para dar testemunho, e nós damos testemunho da palavra de Deus. E sabemos, para nós dar testemunho da palavra de Deus, nós temos que receber de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o chamado, como Paulo recebeu o chamado, né? Assim também nós. Jesus, ele disse assim, olha, ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado, né? Porque quando nós somos enviados pelo Pai até o Senhor Salvador Jesus Cristo, hein, o Senhor Jesus nos recebe, hein? E quando o Senhor Jesus nos recebe, ele não lança nós fora, viu? Não lança nós fora não, viu? Todos que o Senhor Jesus recebe, ele não lança fora, viu? Porque ele diz, os que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. Ali. Por quê? Porque quando nós vamos até a ele, nós vamos para aprender. Nós vamos para aprender dele. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrarei descanso para a vossa alma. Ali. Então ele vai nos ensinar, tirando de nós o nosso fardo pesado e nos dando um fardo leve, um jugo suave, para que nós possamos continuar levando a sua palavra, né? Porque o jugo deste mundo é um jugo pesado, é um fardo pesado, né? Mas o jugo de Jesus é leve, é suave, tá vendo? O fardo é leve, o jugo é suave, né? Então, quando nós aprendemos com Jesus, nós levamos uma vida tranquila, né? Uma vida sossegada. Mas para levar uma vida sossegada é necessário que aprendamos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque nós viemos até Jesus, recebemos a tua palavra, né? E Jesus faz para nós promessa. Recebemos a sua promessa. Ele ensina a nós a buscar o teu reino, a buscar a tua justiça. Ele ensina a nós a trabalharmos, não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece, porque a esse Deus, o Pai, o selou. E essa comida que permanece, né, é o batismo com o Espírito Santo. Aí é que vem agora nós devemos trabalhar, né? Aqui nós trabalhamos para comer o nosso pão cotidiano de cada dia, né? Nós temos que trabalhar para não ser pesado no nosso próximo, né? Se nós trabalhamos hoje, comemos hoje, mas amanhã estamos com fome, temos que comer outra vez. Mas essa comida que Jesus nos dá, ali, permanece para sempre. Ali, nós não vamos ter mais fome. Ali, quando nós trabalharmos, né, para podermos, né, receber ali das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a promessa, né, o batismo com o Espírito Santo, né, aí sim, nós não vamos ter mais necessidade que alguém venha nos ensinar, né? Porque o mesmo Espírito Santo estará ensinando nós todas as coisas. Jesus disse para nós, né, que ele iria para o Pai,
ele ia preparar o lugar, né? E se ele fosse e preparasse o lugar, outra vez ele ia voltar para nós, ele ia ficar conosco, para nos ensinar. Era um Espírito de verdade, né? Um Espírito que o mundo não conhece, porque não vê. O Espírito, meus irmãos e minhas irmãs, que o mundo não pode receber. Mas Jesus disse, meus irmãos, que o mundo não pode receber, o mundo não conhece, mas vós conhecereis, pois habita em vós e estará convosco. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? E hoje em dia tem muitas pessoas que não creem no batismo com o Espírito Santo. Quantos crentes que não são batizados com o Espírito Santo? É por isso que estão dando escândalos. Vocês veem, meus irmãos, muitas irmãs, né, de qualquer maneira aí, pelo YouTube, pela internet, né, pessoas fazendo a maior bagunça, né, podemos dizer assim, maior bagunça dentro das igrejas, né, pastores, né, não tem o Espírito. Esses são os escarnecedores que não têm o Espírito, não receberam o batismo com o Espírito Santo, né, porque quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós somos transformados. O homem é transformado, a mulher é transformada, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda, viu, a abandonar todas as nossas concupiscências mundanas desta vida. Hein? Então ele entra na nossa vida para mudar nós, para transformar nós. Né? E nós vemos aqui um homem, né, que a Bíblia mostra para nós, que anteriormente ele era perseguidor da igreja, ele assolava a igreja, ele perseguia a igreja. Mas quando ele dá com Jesus, né, e bate de frente, vamos dizer assim, com Jesus, né, e Jesus ali se revela para ele, ele pergunta, quem é, Senhor? Jesus responde para ele, eu sou Jesus a quem tu persegue, levanta-te, né, porque agora vou fazer de você minha testemunha, está vendo? Levanta, porque agora vou fazer de você minha testemunha. Vou te enviar agora a um povo gentil, a qual você irá pregar para eles, para abrir os olhos deles, para que eles venham se converter das trevas, para eles que venham se apartar, viu, do poder de Satanás, viu, para servir a Deus. Eu te envio a eles agora, ponte de pé. Oh, glória a Deus, foi para isso que eu te apareci, para te fazer testemunha, tanto das coisas que você tem visto, como daquelas que ainda vou te aparecer ainda. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, né? Tanto daquelas coisas que ele já tinha visto, como daquelas coisas que o Senhor Jesus ainda ia mostrar para ele ainda, porque o Senhor Jesus, meus irmãos, é Ele que mostra, é Ele que revela. Oh, glória a Deus, Ele é maravilhoso. E nós vemos aqui que Ele diz claramente aqui, olha, glória a Deus, glória a Jesus, mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, né? Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para receber herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso que a Bíblia mostra claramente para nós que nós devemos buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Estou mostrando para nós, né, que nós devemos trabalhar, não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então nós devemos trabalhar para o quê? Trabalhar para a santificação, viu? Para nós vermos ser uma testemunha, viu? Uma testemunha das coisas do Senhor, testemunha da palavra do Senhor, porque o Senhor é santo. E a Bíblia revela que como é santo, aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o cristão, o verdadeiro cristão, né, ele tem que procurar dar testemunho da santificação da palavra de Deus, né? Então, muitas pessoas estão escarnecendo, estão aí, né,
escarnecendo da palavra de Deus no YouTube, essas mulheres, saia curta, né, mini saia, vestidas apertadinho, toda coisa ali, todas se empolgando, coisa ali, é porque estão em busca de dinheiro. Esses são os escarnecedores, né, que a Bíblia revela para nós que nos últimos tempos haveria de aparecer. São pessoas que iriam se converter, está vendo ali? Iam se converter, são pessoas ímpias, que se convertem em dissolução à graça de Deus, está ali? Estão ali para converter, viu? Em dissolução o Evangelho. Estão ali para profanar, profanando o Evangelho, profanando a palavra de Deus. Mas dessas pessoas já está escrita, viu? Dessas pessoas, Judas, né? Ele fala, né? Judas, não Iscariote, Judas, o irmão Tiago, lá na sua epístola, ele fala, né? Que essas pessoas, nos últimos tempos, haveria de aparecer, que não tem o Espírito de Deus, tá ali? E também, elas, meus irmãos, já estão, meus irmãos e minhas irmãs, determinadas, né? O juízo para essas pessoas já estão determinadas para essas pessoas já. Essas pessoas não têm o Espírito, não. As pessoas andam segundo as suas ímpias concupiscências, bajulando as pessoas por motivo interesseiro, diz a Bíblia, a palavra, né? A palavra de Deus mostra claramente para nós, né? Por motivo interesseiro, eles andam bajulando as pessoas, né? Por motivo interesseiro. Por isso que eles não buscam a santificação, porque eles não têm o Espírito, porque quem santifica é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Jesus diz, quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará em toda a verdade. Está ali? É um Espírito que o mundo não conhece, o mundo não vê, o mundo não pode receber, está ali? Mas você, meu irmão, você, minha irmã, que aceitou Jesus, que creu em Jesus e que recebeu o Espírito Santo, você sabe que Ele habita em você, que Ele está com você, que Ele guia você, e você sabe que você é guiado pelo Espírito Santo. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, nenhuma condenação há para eles. E nós vemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que o apóstolo Paulo, quando ele recebe o chamado do Senhor e começa a evangelizar, né, abrindo os olhos, né, ali das pessoas, para que elas se convertessem do poder de Satanás ao poder de Deus, né, e abandonassem seus pecados, suas iniquidades. Nós vemos que, nas cartas de Paulo, Paulo chega ali em Gálatas, ali na cidade, ali, e aos Gálatas, ele passa a ensinar os Gálatas, dá uma doutrina ali para eles, né, e ensinando eles recebem a doutrina, recebem a palavra, né, mas logo eles abandonam a doutrina. Doutrina é ensinamento, viu? Paulo deu a eles o ensinamento, viu? Segundo a verdade da palavra de Deus, né? E eles receberam aquele ensinamento, mas alguns, né, entraram no meio deles e perverteram eles. Alguns que entraram, meus irmãos, homens ímpios que se convertem, viu? Em dissolução a graça de Deus. Eles entram com o propósito de acabar com a doutrina da igreja, de acabar com a igreja. É ímpios que entram no meio, né? São falsos, são